Este é um dos temas agora para a análise neste Jornal da Meia-Noite, com os comentadores, com os convidados do Jornal da Meia-Noite da SIC Notícias, a Luís Ribeiro, jornalista e comentador SIC, e também com o historiador Adelino Cunha. Muito boa noite, muito obrigado por terem vindo. Vamos começar por falar sobre esta questão da Rússia no Conselho de Segurança, mas, Luís, comecemos por falar sobre o que acabou por acontecer antes da desnazificação. O que aconteceu? A Rússia apresentou uma proposta de resolução sobre a situação humanitária na Ucrânia, mas acabou por ter de retirar essa proposta porque se arriscava a vê-la vetada. Precisamente, aparentemente, essa resolução humanitária, como a Rússia lhe chamava, tinha o chumbo garantido por parte de dois países muito importantes para a Rússia, que até agora se mostram, se calhar não como aliados declarados, mas como aliados suaves, que eram a China e a Índia. Sobretudo a China tem mostrado nos últimos, sobretudo hoje até, tem dado alguns sinais de que se calhar está a mudar a sua atitude. Até agora tem estado um bocadinho como uma espécie de Suíça que tenta agradar a gregos e a troianos, não quer perder a Rússia enquanto seu aliado preferencial e quer ao mesmo tempo minar, se quisermos, aquela hegemonia dos Estados Unidos e da NATO. Por outro lado, a Rússia é um país que, em termos de economia, vale menos do que o estado do Texas. Portanto, e a China precisa muito do poderio económico dos Estados Unidos e da União Europeia. Os sinais que a China hoje deu foram, por exemplo, duas reportagens que saíram na CGTN? Exatamente. A televisão pública, já dizer, a televisão pública chinesa, mas nem em língua inglesa. Em língua inglesa. Ainda não é para dentro, mas também já há alguns sinais para dentro de que está a mudar algum discurso. Mas o facto deles terem dado a reportagem dos 10 mortos na fila do pão em Chernihiv já é um avanço muito grande, porque essas imagens... É sintomático, é muito sintomático. Portanto, isso pode ser uma excelente notícia para a guerra, no sentido em que a Rússia se vê cada vez mais isolada e mesmo aqueles com que Putin julgava que contava, se calhar não. Outra questão muito importante hoje. Aparentemente, isto é uma notícia do Bild, do jornal alemão. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo estava a caminho da China e, a meio do caminho, virou para trás o avião e voltou para Moscovo. Isto foi mais ou menos a mesma altura em que se soube que Biden ia falar com Xi Jinping amanhã por videoconferência. Esta foi uma informação dada pelo Bild, portanto é um jornal que tem... Com base em fontes russas? Sim, com base em fontes russas. Aliás, até há imagens do avião governamental, do percurso que fez, a voltar para trás. Foi mais ou menos por cima de Novosibirsk que voltou para trás. Sim, exatamente. Pode ser sintomático, mas não há garantia nenhuma, até porque a China continua a tentar jogar nos dois tabuleiros e não se sabe até quando é que isso poderá acontecer. Agora, Adelino, há uma retórica, e era sobre ela que eu queria convosco aprofundar. Esta retórica da Rússia, é um pouco difícil para nós, jornalistas, não utilizarmos uma palavra, mas ela é óbvia, a mentira, que é utilizada sistematicamente cada vez mais pela Rússia, e a utilização de uma expressão, e eu queria que nos explicasse a raiz desta lógica da desnazificação, como se a Ucrânia estivesse a ser nazificada, como, portanto, se houvesse, e este processo que a Rússia tem estado a tentar fazer há mais de 3 semanas, está baseado também no Donbass, na região leste do país. Em que é que eles se baseiam de minimamente concreto, eles russos, para estarem a utilizar esta retórica? Boa noite. O que eu acho que a história pode ajudar é exatamente isso, é dar um pouco de contexto a esta questão. E visto na perspectiva dos russos, que é bem diferente da perspectiva que nós temos aqui no Ocidente, este discurso faz algum sentido. Para nós, a Segunda Guerra Mundial foi a Segunda Guerra Mundial, para os russos, para os soviéticos, foi a Grande Guerra Patriótica. Ou seja, quando os nazis invadiram a União Soviética, entraram pela Ucrânia, pelas planícies da Ucrânia. Aliás, os próprios tanques e os carros de combate nazis tinham escrito rumo a Moscovo, evocando um pouco até estes pictogramas que estão nos carros de guerra dos russos. A resistência que é feita na Ucrânia é feita por ucranianos e por russos. A entrada por Kiev rumo depois até Stalingrado, onde há o grande cerco, onde morrem uma vez mais milhares de pessoas. Para os soviéticos, a Grande Guerra Patriótica significou a perda de milhares de vidas. Os civis morreram, penso que o dobro das perdas militares. Ou seja, para os soviéticos, aquela guerra teve um impacto muito forte que ainda hoje perdura. O que Putin, parece-me que está a fazer, é mobilizar este discurso que é fortemente nacionalista
para apelar a uma certa emotividade da opinião pública, de forma condicionada, evidentemente, pelo facto de não haver total liberdade de expressão, à procura de um inimigo externo. Não haver total liberdade de expressão? Neste momento não há praticamente liberdade de expressão na Rússia. Nós vamos conseguindo, sim, não existe dentro do espaço mediático da Rússia, mas a informação, não é, e a forma como nós explicamos o mundo está muito para além da comunicação social e nós conseguimos ter acesso ao que se passa em Moscou. Não, mas eu referia mesmo a liberdade de expressão de um cidadão na rua. De acordo, certo, estamos com a relação a isso. De imprensa é outra coisa, não há. Isso já há bastante tempo, não havia, e o pouco que havia agora foi fechado, não é? Certo, e também, já agora também permito dizer isto, todo o ponto de vista que nós estamos a ter, e eu julgo que tem que ser assim do ponto de vista mediático, está muito marcado pela nossa emoção. Se nós formos capazes de nos irmos despindo desta emotividade toda para tentar dar contexto e explicar o que está a acontecer, sem tomar partido, porque a história não toma partido, nós percebemos melhor qual é que é a retórica do Putin. Ele está, no fundo, a tentar mobilizar para o inimigo externo. Falar em nazis e em desnazificação faz sentido na Rússia contemporânea, porque é uma Rússia que vem da humilhação da perda da guerra civil, da Guerra Fria. A Rússia deixou de contar. Eu lembro que o Obama, quando houve a invasão da Crimeia, disse que a Rússia não passava de uma pequena potência regional. Isto perturba, de facto, a autoestima e o sentimento nacionalista dos russos. Portanto, este discurso faz muito sentido do lado dos russos. E faz sentido do lado dos ucranianos, Luís, tu que conheces bem a sociedade ucraniana por razões familiares? Não faz sentido. Há uma coisa que está sempre na boca do Putin, dos propagandistas do Kremlin e depois de quem passa essa mensagem em vários países, incluindo em Portugal, que é a questão do batalhão Azov. Uma coisa é sempre o batalhão Azov, o batalhão de neonazis. O batalhão Azov... Que alegadamente estava dentro do hospital de Mariupol que foi bombardeado. Isso foi o que o Lavrov disse de manhã. Depois, à tarde, um porta-voz do Ministro da Defesa já disse uma coisa completamente diferente. Disse que aquilo era tudo uma encenação. Portanto, eles já nem sequer se dão ao trabalho de combinar as mentiras. E serem coerentes. Exatamente. A questão é que o batalhão Azov são 900 membros neste momento. A estimativa é que sejam 900 membros. Nem sequer são todos neonazis. Né? Há uma confusão que muitas vezes passa aqui numa certa franja da sociedade, que tudo aquilo que é de extrema-direita é nazi. Quer dizer, o Chega é de extrema-direita, mas ninguém diz que o Chega é nazi. É extrema-direita, tem muitos problemas, tem muitas coisas com que não concordamos, mas não é nazi. A mesma coisa se passa na Ucrânia. E, sobretudo, há outra questão que é, mesmo estes movimentos ultranacionalistas que há na Ucrânia, que não têm qualquer tipo de projeção política, aliás, foram eleições, os partidos de extrema-direita todos juntos, nas últimas eleições parlamentares, tiveram 2,15% dos votos, portanto nem sequer conseguiram eleger um deputado, porque na Ucrânia, para eleger um deputado, precisam de 5% de mínimo. Mas mesmo os que há são alimentados pela Rússia. São alimentados pela Rússia, porque é um nacionalismo que só existe, que só tem força, e sobretudo tem força de armas, porque é um inimigo externo que permanentemente está a pressionar e que está a atacar. Aliás, a Ucrânia está em guerra há 8 anos, está em guerra desde 2014, numa guerra fomentada pela Rússia e alimentada pela Rússia, pelos separatistas de Donbass. Portanto, mesmo nacionalismo, ou o ultranacionalismo, se lhe quisermos chamar, que há, é um ultranacionalismo que só pode ser imputado à ameaça da Rússia. Se essa ameaça não existisse, estes ultranacionalistas também perdiam todo o oxigênio. Portanto, eles vivem disto, vivem do confronto com a Rússia, vivem do inimigo externo. Se esse inimigo externo desaparecer, eles ficam sem qualquer base de apoio. Uma base de apoio que, volto a frisar, não é política. O povo ucraniano não vota nestes partidos, nestes movimentos. E no Donbass, o peso da conflitualidade linguística existe entre aqueles que falam ucraniano, os que falam russo, ou também isso está a ser, mais uma vez, usado pelo Kremlin como mais uma desculpa? É um disparate completo. A questão da língua na Ucrânia é um disparate completo. Quem o diz, das duas uma, não conhece a Ucrânia ou está a mentir deliberadamente. A minha mulher é ucraniana, a língua materna dela é russa, ela fala em russo, as poucas palavras que eu sei são de russo, não são do ucraniano. Ela também fala ucraniano porque na Ucrânia é assim que as coisas se passam. Em Kiev, a maior parte das pessoas na rua falam russo, não falam ucraniano. Eu já estive na Ucrânia várias vezes, deve-se contar pelos dedos das mãos as vezes que eu estive com pessoas que falam ucraniano. Não só isso, por exemplo, o próprio presidente da Ucrânia, o Zelensky, o Volodymyr Zelensky, a língua nativa dele é russo. A série dele, que o tornou ainda mais conhecido, ele já era conhecido, mas depois com a série tornou-se ainda mais famoso, em que ele fazia de presidente,
a série dele era em russo. E de vez em quando aparecia uma personagem secundária que falava em ucraniano, mas é tudo tão orgânico, tão natural, que as pessoas quase nem reparam. Um ucraniano pode estar a ver a série e nem sequer reparar que alguém falou em ucraniano no meio. É a coisa mais normal do mundo. A minha mulher até me contava que tinha uma vizinha do lado que sim falava ucraniano, uma das poucas pessoas que falava ucraniano no seu dia-a-dia em Kiev, e falava uma com a outra, uma em russo e outra em ucraniano, e nem sequer reparavam que estavam a falar em línguas diferentes. Portanto, a questão da língua é só valorizada por quem ou não conhece a Ucrânia, ou então por quem tem objetivos políticos e propagandísticos. E internos, no caso de Putin, para procurar ganhar uma base de apoio maior para toda esta guerra. A questão é que ontem houve um discurso da parte do presidente russo, para o qual a Adelino pedia o seu comentário, e que é que isto tem como ponto de partida para o que virá para aqui para a frente, com base na história, porque as palavras de ontem do presidente russo, dizendo que está basicamente a ser feita uma autolimpeza da sociedade russa, com muita gente a sair do país ou a deixar os seus trabalhos, isto pode querer dizer que em breve, recordando o período de Stalin, voltamos a ter deportações para a Sibéria, perseguições sistemáticas a opositores? Não sei responder a essa questão. Aliás, os soviéticos tinham uma piada sobre os próprios historiadores, que vinha agora a propósito, dizendo que eram especialistas a prever o passado. Eu não sei prever o passado e o futuro. O que nós sabemos é que a forma como Putin está a atuar, nós não estamos a conseguir racionalizá-la. Ontem eu lembro que apareceu no New York Times aquele suposto acordo, ou os 15 pontos de acordo, e vi muita gente a apressar-se a anunciar já o início do fim da guerra, o início do processo de paz. Eu acho que estamos muito longe desse processo ainda. Acho que é necessário esperar muito tempo até que os russos consigam estabilizar no terreno aquilo que eles acham que vão ser as suas conquistas territoriais. E a questão que se coloca cada vez mais é saber até que ponto é que nós vamos deixar espaço, de um lado e de outro, para haver espaço para negociar a paz e que a Ucrânia possa sair deste processo todo, enfim, como parte ativa e não como um país destroçado. Eu quero me parecer que a forma como os russos estão a encarar este processo do ponto de vista interno é muito mais, no sentido de estarem muito mais... enquanto o problema não for do cotidiano deles, enquanto não se der respeito diretamente com o peso das sanções ou com a censura política a agravar-se, não vai haver uma mudança da opinião pública. Esperar que haja um golpe na Rússia, esperar que o núcleo de Putin que o deponha, acho que é muito irrealista. Aliás, as informações que vão chegando é que dentro do Kremlin há pessoas muito mais radicais, muito mais nacionalistas do que ele. Eu sei que chamar ao Putin um fanático nacionalista alivia muito, mas não resolve nada. É preciso começar a construir a paz. E talvez o ponto seja este. Nós, europeus ocidentais, queremos refletir sobre a possibilidade de ser mais útil para a paz que a Rússia possa construir o seu próprio bloco. Para nós é mais vantajoso ter a Rússia acantonada no seu medo, no seu nacionalismo, ou permitir ou criar condições para negociar um bloco dentro do antigo espaço da União Soviética. É claro que isso pressupõe que os povos... Que tipo de bloco? É espaço de diálogo. É claro que isso depende evidentemente de os povos quererem aderir a este bloco. Mas o que a Rússia quer fazer é reconfigurar aquele bloco naquele espaço antigo da antiga União Soviética. Mas conseguiu fazer isso, por exemplo, com a Bielorrússia, criando uma união da Rússia com a Bielorrússia e com o ditador Lukashenko. Mas a Bielorrússia não existe. Tentou agora à força, no Cazaquistão, procurar imprimir também alterações. E vai também fazê-lo provavelmente em alguma parte da Roménia e na Moldova também, se for essa a atitude provocatória que Putin venha a tomar. Mas eu queria colocar na perspectiva dos europeus. Seria não conveniente construir um caminho que permitisse que a Rússia tivesse o seu próprio bloco económico. Ou seja, para nós ocidentais é mais conveniente ter este diálogo tenso entre a Rússia, que vai degenerar nesta e noutras guerras, ou nós podemos ter aqui um espaço competitivo, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista ideológico. Porque o que a Rússia tem tentado a fazer é criar, no fundo, uma fronteira externa entre o espaço geográfico da Rússia, da velha Kiev, também todas as cidades russas, da Ucrânia Branca, os povos eslavos, e criar a fronteira externa que Stalin também fez no pós-Segunda Guerra Mundial. E está a virar-se muito mais, penso eu, para a China e para a Índia, para tentar criar um bloco oponente. Não há uma resposta, no fundo, para nós sabermos se devemos pactuar com o genocídio. A resposta é sempre que não. Mas o diálogo tem que começar a ser feito a partir daí. O mundo que sair daqui, ou o mundo ou não, pode ter a Rússia num bloco que a Rússia quer liderar. Porque uma Rússia humilhada é capaz de ser muito mais perigosa do que uma Rússia
a Rússia dialogante. Mas aquilo que a Europa procurou e o mundo ocidental procuraram fazer depois de um colapso da União Soviética foi procurar, mais tarde, fazer com que a Rússia estivesse menos humilhada e tivesse mais capacidade de reconstrução económica depois de um país completamente destruído economicamente, não é? Nós, do nosso ponto de vista, estamos sempre todos de acordo. É fácil nós três estarmos aqui de acordo. O que eu estou a tentar explicar é, do ponto de vista russo, a mentalidade não funciona como a nossa mentalidade. Claro. E ainda bem que assim é. A minha questão é, há ou não há aqui espaço para que nós possamos fazer um caminho de diálogo baseado num processo mais construtivo? Falta primeiro fazer a paz, que vai ser um processo ainda muito complicado e está muito longe de haver condições para se começarem a falar, penso eu, sobre paz. Luís, há aqui espaço para se ter esta discussão? Eu julgo que essa discussão é muito difícil enquanto a Rússia for um Estado autocrático. Porque, quer dizer, não estamos a falar de igual para igual, estamos a falar mesmo, por exemplo, a China. A China não é uma democracia liberal como nós a sabemos, mas tem os seus próprios mecanismos democráticos, nomeadamente relacionados com a forma como as votações estão feitas no Partido Comunista. A Rússia não é isso. A Rússia é, neste momento, e foi sendo cada vez mais, desde a queda da União Soviética, um Estado de gangsters, um Estado de oligarcas, um Estado que é controlado por quem controla o Estado. E, portanto, o povo vale muito, muito pouco. Quer dizer, nós temos manifestações em 2011 foram altamente reprimidas e hoje não há o mais leve sinal de manifestações porque há mais polícias do que manifestantes. Portanto, a primeira chama vem logo os bombeiros apagar e, portanto, ninguém sequer se lembra que houve ali uma chama. Navalny está preso, outros há vários ativistas, é um artigo da agência Reuters que dizia hoje, contava hoje, que na Rússia há várias pessoas que estão a ter as portas de casa marcadas com o Z, que faz lembrar o período da Segunda Guerra Mundial e aquilo que foi feito pelos nazis, aí sim, a casas de judeus. Estão a ser marcadas portas de casa de ativistas. Desculpa ter interrompido, continua. Mas é esse o tipo de Estado que nós temos na Rússia e é muito difícil nós temos uma porta aberta com a Rússia enquanto a Rússia estiver assim. Eu tenho de dizer que aquilo que o Adelino disse está muito bem dito. A minha questão é que eu acho que o que tem de ser dado primeiro é um passo na direção da democracia na Rússia para nós podermos então elevar a Rússia ao papel que ela deve ter no globo. Porque enquanto isso não acontecer, vai ser sempre um amigo perigoso. Estava a discordar? Sim, nesse sentido. Eu concordo com o Luís Ribeiro quando ele diz que a Rússia não é uma democracia, não, é uma autocracia, mas uma autocracia que é eleitoral, ou seja, regularmente existem votações que nós sabemos como é que terminam. Mas a nossa expectativa, se for que a Rússia se reconfigure como uma democracia, as coisas vão correr necessariamente mal. Talvez nós possamos agora aqui olhar para alguns exemplos históricos de como é que os eslavos, os russos, conseguiram iniciar processos de paz. Nós lembramos quando foi necessário sair da Primeira Guerra Mundial, foram os bolcheviques que negociaram a saída da Rússia e chamaram aquilo a paz obscena. E a paz obscena significou que os bolcheviques perderam vários territórios, entre os quais na Bielorrússia e na Ucrânia, para poderem primeiro focar-se a reconstruir, neste caso a construir primeiro o Estado operário do mundo e só depois então voltar novamente à ofensiva militar para recuperar o seu território. Eu acho que vai ter que se chegar aqui a um ponto de entendimento, não digo que é uma paz obscena, mas nós sabemos hoje em dia, eu peço para estar a dizer isto com esta frieza, mas não queria que se extraísse isto a emoção que todos nós sentimos. Mas parece-me que é hoje claro que uma parte da Ucrânia, talvez do leste do Dnieper, que vai desaparecer como nós a conhecemos. Eu não sei se vão ser territórios independentes, repúblicas independentes, qual é que é o grau de autonomia que vão ter. Agora, a Ucrânia não vai voltar a ser aquilo que era antes desta guerra. O Putin vai certamente ter vários reveses. Aliás, o que está a acontecer a nível da máquina militar é bem emblemático disso. Houve alguém que já disse isso, foi um jornalista americano, que é uma guerra no fundo do século XVIII, no século XXI, com o armamento do século XVIII. Vai acontecer isso muitas das vezes, sabemos isso. O que eu acho que é perigoso para a paz mundial é o Putin estar cada vez mais acantonado e cada vez mais isolado no seu próprio... Mas ao mesmo tempo, pegando uma coisa que tu disseste em relação à Primeira Guerra Mundial, mas ainda mais para trás, há duas lições históricas que nós tiramos da Rússia, que são dois momentos em que a Rússia tem derrotas estrondosas e inesperadas e que depois há uma queda de regime. Foi primeiro contra o Japão, sim, em 1905, se não estou enganado, e depois a Guerra do Afeganistão, que durou 9 anos e que acabou por ser um dos pilares derrubados que levou então à queda da União Soviética. Portanto, os russos não lidam bem com derrotas.
mesmo do ponto de vista moral, aquilo pode ser muito complicado para Putin se esta guerra não for ganha, como parece que será muito difícil de ser ganha, pelo menos com os objetivos que ele tinha delineados primeiro. Vamos ver o que é que acontece, mas ainda estamos numa fase muito inicial. Adelino, Luís, muito obrigado, pelos senhores por terem vindo ao Jornal da Meia-Noite. Muito boa noite.